A professora Clarice Siquenius já conquistou o Prêmio de Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação e também se tornou a primeira brasileira homenageada pelo projeto internacional Notable Women in Computing, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Com uma carreira brilhante na área de ciência da computação, considerada uma das 54 cientistas mais influentes de todos os tempos, ela é professora emérita do Departamento de Informática da PUC-Rio e bacharel em tradução e interpretação de conferências, mestre em língua portuguesa e doutora em linguística aplicada. A professora Clarice Keynes é ainda pioneira nos estudos da interação humano-computador aqui no Brasil. Boa tarde, professora. É uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada, Igor, mais uma vez pela oportunidade. Professora, por muitos anos a senhora trabalhou com interação humano-computador. O que essa área de pesquisa procura olhar? Essa área de interação humano-computador é a área que faz a interface, na realidade, entre a computação e a sociedade, né? Ela é a área que tem por responsabilidade entregar, né, o produto da computação. Então, se nós desenvolvemos tecnologia, por exemplo, essa tecnologia só chega à sociedade se nós somos capazes de empacotar, né, e entregar uma interface adequada para a sociedade utilizar esse produto, para ela se apropriar desse produto, né, e para ela fazer valer esse produto, né? Eu gosto da expressão fazer valer, eu acho que é importante. Então, essa sub-área da computação, na realidade, que é bastante interdisciplinar, você pode imaginar, né? Porque justamente ao fazer a interface entre a parte técnica, né, e a parte mais teórica de computação, que pode ser bastante árida, né, e os usuários, né, quer dizer, as pessoas que utilizam a tecnologia computacional, a gente tem que estudar uma série de... Na realidade, a gente tem que estudar todos os aspectos que são importantes para essa sociedade onde a tecnologia vai atuar, né? Então, a gente tem que ter conhecimentos e contribuições de psicólogos, né, de sociólogos, de antropólogos, uma série de designers, né, de designers de produto. Enfim, é um campo interdisciplinar por excelência, e não é à toa que eu, que tenho uma origem acadêmica externa, né, à computação, eu me encontrei nessa área. Professora, a senhora também é linguista, com formação acadêmica em letras. Como ocorreu essa migração para a área de tecnologia? A linguística é uma área extremamente próxima da computação, né? Embora a gente olhando de longe, né, se a gente pega o drone e fotografa de muito alto, a gente acha que as duas áreas são muito díspares e muito afastadas. No entanto, tem um dado que eu acho sempre interessante lembrar, que um dos grandes heróis da linguística, e eu devo dizer aqui que eu sempre gostei muito de linguística formal, né, sintaxe, e um dos grandes heróis da linguística formal e da sintaxe se chama Noam Chomsky. E ele é também um dos grandes heróis da computação, né? A computação, na realidade, só funciona através de um conjunto de linguagens de programação, né? E o linguista formal, ele estuda uma linguagem natural, mas o ferramental dele é o mesmo que tem que ser usado para se estudarem as linguagens computacionais, né? Então, existe uma proximidade conceitual bastante grande entre as duas áreas, e a minha migração foi por essa via, né, que às vezes é pouco conhecido, mas ela é uma via que faz bastante sentido, principalmente por causa desse nosso grande herói comum, que é o Noam Chomsky.
A pandemia e a necessidade de isolamento social contribuíram para um aumento de relações pessoais e profissionais mediadas pela tecnologia. Que lições a gente pode tirar dessa mudança? O que veio de positivo e de negativo? Acho que a resposta para essa pergunta só vai ficar clara com um certo afastamento histórico, né? No momento, nós estamos dentro da pandemia, nós estamos dentro do processo, e se, por um lado, aqueles entre nós que já éramos bastante familiarizados e usuários frequentes, né, de tecnologia como forma de mediação dos nossos contatos sociais, tivemos a experiência de intensificá-los. Por outro lado, vários dentre nós que não tínhamos essa familiaridade, tivemos que adquiri-la, e eu penso em particular nas pessoas que não tinham ou não têm essa familiaridade por carência de recursos para o acesso à tecnologia, à rede, a computadores, etc., e que, por falta de recursos e assistência, né, continuaram à margem, né, dessa interação social, ficaram à margem da educação, ficaram à margem do trabalho, devido à falta de acessibilidade, né, acessibilidade em ponto grande aí, para poder viver a vida na rede, que é o que tem acontecido na sociedade brasileira em particular. Nós estamos sob esse regime há mais de um ano, né? Então, eu creio que para nós termos uma resposta para a sua pergunta, nós precisamos de afastamento, né? Nós precisamos olhar com muito cuidado, né? E olhar sobre inúmeras perspectivas, não apenas uma questão meramente tecnológica, mas eu acho que principalmente social, aquilo que aconteceu, né? Do ponto de vista da tecnologia, eu acho que é um momento em que a informática, né, a TI, veio mostrar as suas imensas possibilidades, mas também mostrar a nossa imensa responsabilidade como sociedade, né, em nos apropriarmos da informática e pensarmos a informática como um recurso devido à cidadania como um todo, né? Então, eu acho que esses pontos seriam os principais para eu ressaltar agora. Não, com certeza, essas reflexões sociais são muito importantes. Inclusive, a senhora é coordenadora acadêmica do Grupo de Pesquisa Ética e Mediação Algorítmica de Processos Sociais. Em que medida os avanços em inteligência artificial passaram a exigir mais reflexões éticas de quem produz tecnologia? É muito interessante a sua pergunta. Eu tenho uma percepção um pouco diferente sobre a inteligência artificial ter feito a gente ter que pensar mais em ética. Eu acho que a gente devia ter pensado mais em ética desde sempre. Eu acho que há um grande déficit ético na produção de tecnologia de há muito tempo, e ele não tem a ver com inteligência artificial. Eu acho que até quando você faz um sistema que não tem nenhum componente de IA, absolutamente nenhum, um sistema tradicional, normal, né, você pode cometer deslizes, né, ou erros graves, né, de natureza moral, de natureza ética, independente da questão de inteligência artificial. O problema da inteligência artificial, acho eu, é que, na medida em que uma das características da inteligência artificial é os sistemas terem autonomia, né,
um sistema tradicional de computação, ele só age se o usuário comandar. Se o usuário não comandar, ele não faz nada, né? Um sistema de inteligência artificial, se o usuário não comandar, ele continua fazendo alguma coisa, né? E mais do que isso, parte do que ele continua fazendo é potencialmente se automodificar. Então, ele tem uma possibilidade de se reprogramar, né? Então, isso é o que a gente chama tecnicamente de autonomia, né? Que não tem nada a ver com intencionalidade, né? O sistema não faz isso porque ele quer, né? Um sistema de inteligência artificial se modifica e é autônomo porque alguém programou ele para se modificar e ser autônomo. Então, o fato de nós estarmos criando sistemas que têm essa característica significa que nós estamos criando tecnologia que, por definição, foge do nosso controle, né? Acontece que o déficit ético que a informática, eu acho que tem, é um déficit ético que já acontecia muito antes, quando os sistemas não fugiam do nosso controle, né? Eu acho que as fronteiras disciplinares que, infelizmente, ainda balizam, em pleno século XXI, a universidade e a academia, né, tiveram como efeito muito negativo a educação tecnológica ser completamente divorciada de uma reflexão ética, né, do tamanho que deveria existir. Então, dentro da informática, a área que se incumbe de chegar perto dessa reflexão ética é justamente a interação humano-computador, onde eu atuei durante toda a minha vida profissional, né, na PUC. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, o que a inteligência artificial está fazendo é intensificar uma necessidade que nós já temos de há muito tempo e, ao mesmo tempo, também intensificar como nós precisamos estar muito mais preparados, né? Sobretudo do ponto de vista educacional, como o profissional que a gente forma precisa estar muito mais pronto do que ele vem sendo preparado até aqui para estar, né? Então, eu acho que esse é o ponto central. E a legislação sobre como a inteligência artificial hoje em dia trabalha muito sobre dados, né, dados que são coletados das pessoas em suas interações em rede, ou pelo próprio fato de estarem, né? Quando você entra num supermercado, o seu celular começa a emitir sinais de que você está ali, que você está na frente de uma determinada estante de produtos, etc. Então, são dados que te pertencem, né? E que estão sendo apropriados, você não sabe exatamente por quem nem para que fim. E a legislação hoje em dia, né, inclusive a legislação brasileira, é uma legislação que permite a você questionar esses usos e, mais do que tudo, obriga as pessoas que vão fazer uso dos seus dados a te pedirem licença para isso, né? Então, você tem que responder, você tem que dar licença para alguém usar o seu dado, porque o dado é seu, o dado não é público, né? Muito menos o dado é algum tipo de bem que uma corporação pode se apropriar para fazer dinheiro em cima do seu dado, né? E, infelizmente, isso é o que a gente assiste ainda em ampla escala. Então, a inteligência artificial hoje em dia, por causa desse seu comportamento autônomo, em cima de dados recolhidos o tempo inteiro, né, das pessoas, através dos seus vários dispositivos eletrônicos e das suas interações, a inteligência artificial está em questão, inclusive juridicamente. Então, eu acho que a magnificação, quer dizer, a ampliação dessa caixa de ressonância tem a ver com essa questão, acima de tudo. Sobre essa questão ética, você até no início da entrevista havia comentado sobre a importância de pensar também em outras áreas, né? A senhora também integra o grupo de engenharia semiótica, que tem
seus integrantes pesquisadores das áreas de psicologia e de filosofia. Então, retomando o que você tinha falado antes e complementando o que você estava falando agora, como essas áreas do pensamento ajudam a pensar a tecnologia? Vou começar pela filosofia, tá? A filosofia pensa em tecnologia ou em artefatos ou na nossa relação com as coisas, né? Desde a época dos gregos, né? Se você olhar, Aristóteles já tinha muitas coisas a falar sobre os diferentes tipos de conhecimento que a gente tem, o que a gente faz com esses conhecimentos, etc. Mas, e ao longo do tempo, a filosofia teve uma participação muitíssimo importante na evolução do pensamento científico, né? A filosofia da ciência foi quem balizou, digamos assim, a questão de método, né? A questão do que a gente aceita como um conhecimento científico ou não. E a tecnologia anda de mãos dadas com a ciência, né? Historicamente, em diversos momentos, mas talvez o momento mais dramático tenha sido na ocasião da Segunda Guerra Mundial, com a questão da bomba atômica, né? A filosofia, de novo, fez a gente pensar muito sobre tecnologia, né? Sobretudo sobre questões morais associadas à tecnologia. O debate sobre se os físicos que desenvolveram, né, que descobriram e que desenvolveram, né, o conhecimento necessário que depois foi usado para o desenvolvimento da bomba atômica, que tipo de responsabilidade eles teriam ou poderiam ter tido, que tipo de comportamento ou atitude eles teriam ou poderiam ter tido. Então, a filosofia, ela, por definição, se incumbe, né, ela sempre andou par e passo com a ciência e sempre andou par e passo com a tecnologia. Então, eu acho que a filosofia, inclusive do ponto de vista de inteligência artificial, ela foi uma das primeiras áreas de conhecimento a participarem, né, de discussões que nos levaram ao que a gente tem hoje, né? Por exemplo, questionando o que é conhecimento, o que é verdade, o que é um raciocínio bem informado, etc., né? O que é confiável, né? O que pode se considerar ou não um dado de realidade, por aí vai. Então, a filosofia, ela tem um lugar formador, né, em todo esse cenário. Então, eu acho que ela é membro nato, digamos assim, desse comitê, né? A psicologia, por sua vez, na medida em que ela estuda o homem, né? Ela estuda o ser humano, né? Ela se ocupa do ser humano, e ela se ocupa de vários aspectos do ser humano, no que diz respeito à sua mentalidade, à sua corporalidade, né, às suas emoções, enfim. Então, a psicologia, de novo, ela vem informar a gente sobre dimensões que são indispensáveis de se conhecer se a gente quer fazer um desenvolvimento tecnológico responsável, né? Agora, o que eu teria a comentar em relação a isso é simplesmente uma complementação, uma coisa que eu já falei há uns minutos atrás. Assim como há na informática um déficit muito grande, né, de formação dos nossos profissionais e pesquisadores, no sentido de que eu acho que eles são muito pouco expostos à interdisciplinaridade, ao contato com disciplinas que são tão fundamentais para eles entenderem o que eles estão fazendo, né? Eu acho que o espelhamento dessa situação para a psicologia ou para a filosofia
pode ser, eu não tenho autoridade para falar sobre se é ou não, porque eu não estou nessas áreas, mas pode ser análogo, no sentido de que quem trabalha, quem se forma hoje, um profissional de psicologia ou de filosofia, ou um pesquisador de psicologia ou de filosofia, também está convidado a se aprofundar em questões de tecnologia, da mesma maneira como nós, que, né, formamos hoje em dia profissionais pesquisadores de tecnologia, temos que dar a eles acesso a conhecimentos da área de ciências sociais e de ciências humanas, né? Então, eu penso que é por aí. Não, com certeza, essa interdisciplinaridade é muito importante, concordo. Professora, as mulheres representam mais da metade dos pesquisadores com bolsas de iniciação científica e também de mestrado e doutorado, mas são apenas 33% do total de bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Nas áreas de ciências exatas, engenharias e computação, os homens assinam 75% dos artigos de computação e de matemática. Quais diferenças você percebe entre a experiência da sua geração de mulheres na tecnologia e a experiência das novas alunas? Bom, sobre a experiência das novas alunas, eu acho que é legítimo que elas mesmas falem, né? Eu não posso falar em nome delas, né? Eu posso falar tendo sido professora de algumas delas, né? Em primeiro lugar, eu sempre gosto de trazer uma perspectiva histórica, né, para as nossas análises. Eu passei alguns anos como membro do comitê do CNPq, fui membro também do comitê da CAPES durante alguns anos. Então, na ocasião em que isso aconteceu, em que o mundo era diferente do que é hoje, né, já faz mais de 10 anos que isso aconteceu, o que precisava ser levado em conta era o seguinte: a rota de acesso, você citou aí os bolsistas de produtividade do CNPq, né? A rota de acesso dos bolsistas de produtividade do CNPq é muito complexa, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem, primeiro, uma quantidade muito pequena de recursos para atender a uma quantidade muito grande de pessoas qualificadas para usar esses recursos, tá? Então, o filtro é muito grande na entrada, né, hoje em dia, né? E quando nós olhamos, e o CNPq, já que você fez a pergunta, você provavelmente viu isso, né, na carreira de pesquisador do CNPq, você tem dois grupos diferentes. Você tem os pesquisadores de nível 2, que são pesquisadores que estão entrando, né, na trilha, né, evolutiva de pesquisa científica no CNPq, e você tem os pesquisadores de nível 1. Tá? A diferença entre os dois é uma diferença, por um lado, de maturidade científica, claro, né? Quando você entra, você é novo, né? Então, à medida que você vai ganhando maturidade científica, você vai, espera-se, progredindo. E essa progressão, ela é acompanhada de uma diferença na forma de financiamento à pesquisa, porque quando você é pesquisador nível 1, você, além da sua bolsa, você ganha o equivalente a uma taxa de bancada, quer dizer, um dinheiro que você tem para administrar a sua pesquisa da forma que você acha que tem que ser administrado. É um dinheiro pré-aprovado, digamos assim, do qual você deve prestar contas ao final do ciclo de vigência da sua bolsa, né? Isso significa, em termos financeiros, né, que os pesquisadores de nível 1
custam o dobro, né, no mínimo, de cada pesquisador de nível 2. Então, o funil, né, há um afunilamento muito rápido, né, na progressão científica, de tal modo que passa a conta-gotas, né? E essa questão de passar a conta-gotas, eu gostaria de comentar que é um problema independente de questão de gêneros. Não acho que isso tenha a ver com ser mulher ou ser homem, se a geração tinha mais homem ou tinha mais mulher, isso é um fato, né? E a grande parte agora endereçando a questão de pesquisadoras mulheres, né? Grande parte das pesquisadoras mulheres, né, que têm as mais altas graduações na escala de pesquisadores do CNPq, quero dizer com isso níveis B e A, né, são pessoas que já estavam no sistema do CNPq, que já eram bolsistas, né, quando o CNPq resolveu dar essa taxa de bancada para os seus pesquisadores. Tá? Então, eu posso falar de cadeira porque eu sou uma dessas pessoas. Né? Então, eu já estava no sistema há muito tempo, quando o CNPq resolveu reformular, né, a sua graduação de pesquisadores e resolveu conceder financiamento de taxa de bancada para os graduados no nível 1. Então, isso me pegou num momento da minha carreira, a mim e a outras pesquisadoras mulheres, me pegou num momento da minha carreira em que eu já tinha maturidade científica, né? E as mulheres que estão hoje, né, nesses graus mais avançados, né, da escala de qualificação em pesquisa do CNPq, são mulheres que começaram provavelmente junto comigo, são pessoas da minha geração, na maior parte, né, e são pessoas que, então, historicamente passaram por esse caminho. Então, o que nós vemos hoje? Né? Nós vemos hoje uma situação que eu verifico em sala de aula. Tá? Quer dizer, verifiquei, né? Porque eu me aposentei o ano passado, mas até eu me aposentar eu verifiquei isso em sala de aula. O número de meninas, né, de mulheres, nas turmas de graduação da computação, né, das graduações do departamento de informática, caiu vertiginosamente nos últimos 10 anos. Vertiginosamente. Tá? Se isso é fato só na informática ou se isso é fato nas carreiras técnicas como um todo, porque a informática não é a única carreira técnica, nós temos engenharias, nós temos outras carreiras técnicas, temos que perguntar a outros pesquisadores dessas áreas, outros professores dessas áreas. Mas eu vou falar pela informática. Então, pela informática, o que eu percebo é que cada vez houve menos mulheres nas turmas para as quais eu lecionei, né? E no mestrado, né, e no doutorado, eu fui orientadora durante 30 anos, praticamente, né? E orientei mais de 50 pessoas ao longo desses 30 anos, entre mestres e doutores. No início, as minhas orientações eram maciçamente orientações de mulheres. Acho, inclusive, que já poderia haver aí uma questão de gênero, no sentido de quantos homens, né, gostariam de ter uma mulher como orientadora de mestrado ou de doutorado, ou quantos homens gostariam de se debruçar sobre questões interdisciplinares ou se debruçar sobre questões humanas, sociais e éticas da computação, que era a minha área de estudo, né? Então, até determinado momento, a maioria dos meus orientados eram mulheres, e a partir de determinado momento,
momento houve uma inflexão, eu passei a ter orientados homens, muitos, né? E hoje em dia eu oriento poucas pessoas, mas nos últimos anos todos os meus orientados foram homens, né? Claro, né? Se nós temos menos pessoas na graduação, as que chegam à pós-graduação também vão tender a ser homens, né? O que eu lamento profundamente, né? Lamento pela falta de contribuição do olhar feminino para a questão de tecnologia, tá? E lamento também pela questão de que as meninas para quem eu dei aula foram meninas que se destacaram muito por uma reflexão incrivelmente importante, por iniciativas incrivelmente importantes, né? Que eu vejo que elas hoje lutam por isso, quer dizer, elas lutam para atrair mais meninas para a computação, etc. Mas eu lamento porque eu acho que nós temos que fazer mais do que chamar as meninas para a computação, porque eu também tenho pena dos meninos que estudam computação, no sentido de que eu acho que os olhares de diversidade, não apenas de gênero, de diversidade como um todo, né? O que é uma questão filosófica por natureza, tem que ser melhor explorados. Para falar a verdade, eu arriscaria dizer que em toda a formação de graduação, mas eu posso falar apenas por aquela de que eu participei, né? Então, eu acho que o olhar de diversidade, a reflexão de diversidade precisa ser muito mais trabalhada. E as mulheres podem trazer, né, um certo olhar diverso, mas elas certamente não trarão todos os olhares diversos que nós precisamos examinar, né? E aí, nesse sentido, eu, em geral, hesito muito a concentrar, a equacionar diversidade com questão de gênero ou diversidade com questão de raça, né? Para citar as duas que são mais citadas. Eu acho que gênero e raça fazem parte de diversidade, etnia, enfim, várias coisas fazem parte de diversidade, mas passamos muito longe de serem as únicas vertentes que nós precisamos levar em conta, muito longe mesmo, tá? Tem questão de acessibilidade, tem questão de cultura, né, de sociocultura, tem muita coisa que a gente precisa saber, a gente precisa aprender a conversar com as pessoas que são diferentes da gente, sobre qualquer aspecto. Então, eu acho que tudo isso precisa mexer, né? Acho que as mulheres têm uma contribuição importante para dar, né? Mas, reitero, não acho que sejam só elas, porque eu não acho que o problema seja só de gênero. Realmente, a questão da diversidade que você apontou é muito importante em todos os seus aspectos, né? E falando isso, realmente permeia a sociedade em muitos graus, né? Falando agora, voltando à questão da sociedade, hoje é praticamente impossível pensar a vida em sociedade sem a mediação da tecnologia. Como a academia pode contribuir para que os cidadãos façam um uso mais consciente e também libertador da tecnologia? É uma pergunta de $1 milhão, né? E é interessante você ter formulado como que a academia, né, pode contribuir. Eu acho que a primeira contribuição vai passar por a academia se repensar, né? Eu me pergunto se a academia está preparada para agir no século XXI com as estruturas que ela hoje tem. Eu acho que a academia, eu tenho feito várias leituras recentes que têm apontado com muita eficácia, né, e com muita precisão, o fato de que o conhecimento que
conhecimento científico, inclusive, né, que tradicionalmente foi gerado, né, na universidade, foi gerado na academia, universidade, centros de pesquisa, né, de natureza acadêmica. Hoje em dia, você tem uma parcela imensa de conhecimento científico sendo gerado fora dos muros acadêmicos, nas empresas. Você tem, em alguns casos, empresas que investem mais em ciência e tecnologia, elas, do que países inteiros, né? Por exemplo, há empresas que têm um orçamento maior para ciência e tecnologia do que nós temos no nosso país. E eu acho que diante disso, né, diante dessa realidade, a universidade tem que começar a pensar qual é o seu lugar como instituição social. O que ela significa como instituição social no século XXI? Que valores ela defende? Tá? O que ela tem que uma empresa não tem? Qual é a função que uma universidade tem que uma empresa não tem? Então, acho que isso é o básico para a gente começar a responder a pergunta difícil que você está fazendo, né? Porque se nós continuamos com uma mentalidade do século XX ou do século XIX, nós não temos nenhuma capacidade de ter qualquer impacto no século XXI, né? E muito menos da gente ter uma resposta de como a nossa pesquisa pode impactar para o bem ou para melhor, né, a vida social que hoje em dia é totalmente permeada de tecnologia, né? Então, eu acho que primeiro a gente tem que pensar a universidade, né? O que nós estamos fazendo aqui, qual é o papel da nossa pesquisa, né? O que é importante a gente fazer com o conhecimento que a gente tem, o que só nós podemos fazer por função social, não porque nós somos alguma espécie de gênio, não é por isso não, é por função social. O que nós estamos incumbidos de fazer que outras pessoas não estão incumbidas de fazer? Enquanto a gente não tem essa resposta, é muito difícil a gente ajudar a sociedade a melhorar através da nossa tecnologia, né? Então, eu penso que, na prática, uma coisa que a tecnologia certamente pode fazer, para começar a desemaranhar esse nó todo, é ela se apresentar como um problema, como uma questão, para todos nós, da academia e fora da academia, pensarmos. Todos nós. Que nem hoje em dia, todos nós temos que pensar na questão do meio ambiente. Eu acho que a tecnologia é igualzinho. É uma questão tão importante quanto o meio ambiente, né? E a minha resposta, então, para você, resumindo, é essa, que a forma que nós temos de impactar a sociedade é uma forma vazia e volátil se ela não vier atrelada a nós termos uma resposta muito melhor do que nós temos hoje para qual é o papel da universidade nessa sociedade do século XXI. Quer dizer, o que significa esse bando de trabalhadores que nós somos, trabalhadores do conhecimento, o que a gente está fazendo aqui e qual é a nossa função, né? A partir daí, nós teremos o respeito da sociedade por nós e por aquilo que a gente está fazendo, e eu acho que nós respeitaremos essa sociedade para quem a gente está fazendo as coisas. Então, nós aprenderemos a servir a essa sociedade, que inclusive você citou o CNPq, em grande escala nos financia, né? O CNPq tem verba pública. Então, se eu tenho uma bolsa de pesquisa, eu tenho dinheiro do cidadão brasileiro. Para fazer o quê? Né? E, por outro lado, né, o que é que eu posso fazer que não é qualquer cidadão brasileiro que pode fazer? Tem coisas que eu posso fazer e não é qualquer cidadão que pode fazer,
né? Tem coisa que cada um de nós que está dentro da universidade pode fazer, que não é qualquer cidadão que pode fazer, e nós temos obrigação de fazer. A sociedade pode nos cobrar que façamos. E, portanto, a sociedade tem que nos dar meios de fazer, né? Então, eu acho que essas reflexões são por onde a gente tem que passar. Com tudo isso que a senhora falou de cada um ter seu papel na sociedade, dessa relação, eu gostaria de fazer uma última pergunta para encerrar. Quais são as pessoas, as cientistas, enfim, todo mundo que te inspirou ao longo da sua carreira e as pessoas que te inspiram ainda hoje? São muitas pessoas. São muitas pessoas. As minhas primeiras inspirações, acho que foram as minhas orientadoras, né, de mestrado, de doutorado, foram duas mulheres, né, do Departamento de Letras, Marisa Pimenta Bueno e Margarida Basílio. Eu aprendi muito com elas, né? Nós aprendemos muito juntas, né? Eu acho que foi uma experiência muito interessante, porque em ambos os casos, quer dizer, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu escolhi estudar temas que não eram de pleno domínio das minhas orientadoras. Então, as minhas orientadoras foram realmente orientadoras, né? Quer dizer, elas estavam ali para compartilhar, né, para me brindar com a experiência de cientistas que elas tinham e para me apoiar num caminho científico novo. Em ambos os casos, por exemplo, no meu doutorado, eu fiz uma tese de doutorado sobre linguística computacional, né? E, se eu não estou enganada, acho que foi provavelmente a primeira tese de linguística computacional do Departamento de Letras da PUC. E então, essas pessoas foram inspiradoras. Uma outra imensa inspiração até hoje é o professor Terry Winograd, da Universidade de Stanford, que me recebeu para um pós-doutorado no início da década de 90. Terry Winograd é um nome importantíssimo, né, da área de inteligência artificial e da área de interação humano-computador, da área de sistemas colaborativos, enfim, ele é um grande, grande nome da computação, e ele é uma pessoa de uma generosidade ímpar, né? Ele me acolheu em 1991, né? E até hoje, né, eu me inspiro nele, eu aprendi com ele grandes coisas sobre integridade pessoal, acima de tudo, sobre postura pessoal, né? E também aprendi muita coisa técnica, muita coisa interessante com ele. E ele tem uma veia filosófica muito forte, não é à toa que eu escolhi trabalhar com ele, né? No pós-doutorado a gente escolhe quem é a pessoa que a gente gostaria de trabalhar e a gente aceita ou não pela pessoa que a gente escolheu. Ele tem uma veia filosófica muito forte e ele encorajou em mim essa veia filosófica. Então, eu acho que eu sempre tive uma inclinação nessa direção e ele encorajou muito, né? Tanto que toda vez que eu posso, eu agradeço ao Terry a inspiração que ele é. Talvez ele seja a inspiração mais perene para mim. Mas ao longo da minha vida, depois disso, eu encontrei pessoas fantásticas, trabalhei com pessoas maravilhosas, tive grandes parcerias, por exemplo, parcerias com a professora Jane Priest, na Universidade de Maryland, trabalhei muito tempo com ela. Sou muito grata também ao professor Tom Carey, da Universidade de Waterloo, né? E até hoje eu venho ganhando presentes, né, de pessoas com quem eu interajo e que me inspiram e me ensinam muita coisa. Mais recentemente eu também ganhei um presente que é um colega do Departamento de Filosofia, com quem eu fiz uma parceria para trabalhar em Filosofia da Tecnologia, o professor Edgar Lira, tenho aprendido muito com ele. Então são sempre pessoas admiráveis, sempre pessoas para quem eu olho e que me inspiram.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer a sua presença. A conversa foi ótima. Muito obrigado. Eu que agradeço, Igor. Muito obrigada a você.